Salve, salve, meu primeiro ano. Boa noite aí para vocês, porque aqui já é noite. E bom dia, boa tarde e boa noite de novo para quem estiver vendo esse vídeo em seus respectivos horários, né? Vamos lá, que a gente já está se acostumando com essa nova modalidade. E o assunto de hoje qual é? Narrativa. E aí a gente já começa se perguntando: quem nunca narrou ou quem nunca ouviu alguma história, né? E a narração, a grosso modo, para que serve? Para esboçar a ação dos personagens em determinado tempo e espaço. A gente faz isso a todo momento e, e às vezes é bom a gente refletir quais são os ingredientes que a gente usa para fazer da melhor forma possível, tá certo? Aqui estão os objetivos iniciais, no final eu vou confirmar com vocês se a gente seguiu, né? Ou tentou seguir minimamente. E começamos. Qual é a proporção que essas atividades elas tomam nas nossas vidas? Por exemplo, os primeiros contatos que a gente tem com as histórias sagradas, né? Através dos livros sagrados. A nossa religiosidade, nossas religiões. Por exemplo, a história de Jesus Cristo, ou a história dos apóstolos, ou a história de algum profeta. Quais são os impactos que ele tem na vida da gente, nos nossos sentimentos, né? E para quem acredita, até na vida espiritual. E, ao mesmo tempo, as fábulas infantis, como Os Três Porquinhos, Branca de Neve, e, e outros também que, às vezes, a gente escuta para sentir um determinado medo, ou para a gente tomar algum cuidado, para a gente ser ensinado de uma maneira mais lúdica e não correr tanto risco. Ao mesmo tempo, assim, os vizinhos, as vizinhas, quando se juntam para falar sobre a vida de alguma pessoa, porque estão tomando muito cuidado com a vida do outro, e aí a gente começa a narrar feitos, né, dos nossos próximos que moram aqui nas casas, como é o caso das fofocas. E tem até um escritor bastante conhecido que se chama Harari, um pensador, né, que ele diz que a grande parte das comunicações humanas são pautadas dentro das fofocas. Ou seja, somos todos e todas fofoqueiros. Literatura também, quando a gente começa a estudar as novelas de cavalaria, os romances que a gente conhece, os contos, a vida da gente, ela toma essa proporção de comunicação quando a gente começa a se comunicar e perceber que nem sempre a gente precisa viver alguns atos para conhecer os atos da melhor forma possível. Por quê? Porque tem outras pessoas contando. E aí a gente conhece outras histórias e às vezes a gente se funde tanto às outras histórias que as outras histórias compõem o que somos. Esse é o poder da narrativa. Um dos, né? E eu lembro a vocês que no começo desse ano a gente viu A Partida, um texto que está aqui no livro Gesto, de Osman Lins. Esse livro é uma reunião de contos, e dentro desse panorama de contos a gente tinha a história de um jovenzinho, né, que estava indo embora e deixando a avó na casa que ele sempre morou, pelo menos era o que parecia, né? E aí a narrativa já começa. Hoje, revendo minhas atitudes quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito e percebo que está na primeira pessoa essa narrativa. Ele vai contar a história de si próprio em determinado momento, e aí a gente percebe que a figura do narrador é muito importante. Tipo, para que existe narrativa, tem que ter o narrador, a voz que está contando. Tipo, é como se fosse um personagem de papel que vai contar uma história para vocês. E aí pode ser o próprio personagem, como é o caso aqui da partida, pode ser um narrador que esteja fora da história e observando tudo e todos ao mesmo tempo e sabendo todos os babados, né, que estão acontecendo. E esse é o barato da narrativa. A gente, a partir dessa aula, precisa prestar melhor atenção em como se configura, né? Assim, a forma que se configura a narrativa, como é que quais são os ingredientes que eu uso, qual é o método que eu escolho, por exemplo, quando eu vou contar uma história, se eu vou estar inserido na história, se eu vou estar observando somente, se eu sei tudo o que está acontecendo, ou então eu sei mais ou menos, tudo isso vai entrar nesse mundo da narrativa, né?
Então, é preciso a gente pensar um pouco. Ó. Lembro a vocês, a narrativa, gente, é um tipo textual. Por que é um tipo textual? Porque é como se fosse uma daquelas estratégias que a gente usa para comunicar em geral. Tipo, eu posso comunicar via narração, eu posso descrever as coisas, eu posso expor, eu posso instruir, mas a gente está falando aqui de narrativa. Narrativa o que é? É eu recortar determinado momento da vida de alguém ou de algo, tipo, vou falar sobre esse recorte aqui, e começo a contar. E aí eu posso contar a partir de diversos gêneros textuais. Ó. Eu posso criar uma notícia, e aí a notícia ela tem o caráter de tentar ser verdade, né? De distrair a verdade, então não é ficção. Tipo, e ela circula nos jornais, normalmente é um jornalista que está trabalhando com notícia. Eu posso criar um romance, eu já entro no mundo da ficção e eu trabalho com literatura. Eu posso criar um conto, eu posso criar uma fábula ou um caos. O caos é geralmente o pessoal em roda, contando alguma coisa que aconteceu na vida de outra pessoa, e normalmente tem aquela coisa do riso, né? Os causos populares, eles têm essa coisa do engraçado também. Se eu vou a uma delegacia e vou contar, vou pedir para que registrem, né, algum crime que tenha acontecido, então tem um boletim de ocorrência, e aí vocês podem ver que a narrativa ela está tanto no plano da ficção, que são os fatos fingidos, né, os fatos que a gente está fingindo que ele aconteceu, mas de repente ele não aconteceu, e serve muito mais para espelhar a realidade, e ele também está nos textos que se propõem à realidade, né, que eles vão propor contar a realidade. Aí eu posso dar o exemplo do boletim de ocorrência e da notícia. Esses são alguns gêneros textuais que usam bastante esse tipo textual que é a narrativa, tá certo? E quais são os elementos da narrativa? Toda narrativa, ela precisa de personagem, ela precisa de um espaço específico, onde aconteceu, quem é que está envolvido na história, né, que são os personagens. Vindo para cá, ó, ao lado do espaço, eu tenho o narrador, que é quem é que vai se propor a contar a história, por exemplo. Eu tenho tempo, por quê? Porque o tempo na narrativa é diferente do nosso tempo de vida. Eu vou contar a história de qualquer um de vocês, ou então a gente volta ali na partida. Eu não sei a história do rapaz, como ele nasceu, como ele cresceu, depois de velho, não. Ele quis contar exatamente aquele recorte, aquele momento da despedida e da partida, que era a última noite que ele tinha passado dentro de casa. A gente escolhe algum momento específico para contar. Então, esse é o tempo da narrativa. E o enredo? O enredo é a soma disso tudo, ó. É o que é que eu me proponho a contar. Qual é a história que eu me proponho a contar, como é que ela vai estar recortada, quem é que vai contar e a forma que vai contar, porque o narrador, ele tem muito disso, assim, a gente percebe que a narrativa, ela pode ser melhor, pode ser pior, assim, ao nosso ver, né? Ela pode ganhar alguns ingredientes, dependendo muito do narrador. O espaço em que isso ocorre, tipo, se eu desenho bem o espaço ou não, e os personagens que estão envolvidos. Então, ó, dentro dos elementos da narrativa, a gente tem os personagens. Aí, quais são os tipos de personagem? Eu tenho os protagonistas, que são os personagens principais, que fazem a coisa acontecer. Eu tenho os coprotagonistas, que ajudam o personagem principal a desenrolar o problema, né? Porque a narrativa, ela precisa de um problema, e, tipo, o personagem, o protagonista é o que vai levar a história como se fosse o centro das atenções. Eu tenho os antagonistas, que são os que vão atrapalhar o desenrolar do que eu quero para o meu protagonista. Eu tenho os oponentes que ajudam o antagonista. Os coadjuvantes que estão ali, aparecem na história, depois desaparecem. Um figurante que basicamente não entra na história, eles passam, eles estão muito mais como se fosse uma composição do espaço, tá certo? Então, eu tenho essas 4 categorias. 4 que eu posso dizer que são 6, né? Porque protagonista e co-protagonista são diferentes, apesar de estarem no mesmo time. Antagonista e oponente também são diferentes, mesmo estando no mesmo time. E os coadjuvantes e os figurantes. Então, vamos contar como 6. Eu tenho o espaço também da narrativa. Então, existe o espaço físico, que são as paredes ou a casa. Tipo, o espaço físico era... Como é que eu posso dizer? No conto da partida, era a casa, os móveis que estavam lá, envoltos àquela história, tipo, ele sentava e ouvia o ranger das camas, como a casa era, mas, ao mesmo tempo,
o espaço ele pode ter um perfil psicológico também, que é, por exemplo, uma história de terror, o escuro que causa, às vezes, os traços de horror de uma casa, as tonalidades, né? Aquilo tudo pode mexer no nosso psicológico e pode dar como é que eu posso dizer, um efeito que vai além do que é físico. E tem um espaço social, que vai refletir diretamente nas nossas atitudes, como é que eu posso dizer, ele vai refletir nas origens, nas relações das pessoas. Então, a gente tem esses 3 tipos de espaço. Quando a gente pensa no narrador, o narrador ele pode ser em terceira pessoa, tipo, não é o caso do A Partida. O A Partida é o narrador, é o personagem, ele está dentro da história. O narrador em terceira pessoa, ele está observando de longe, e ele vai narrar falando, tipo, a mulher foi até tal lugar, e lá ela encontrou, ou seja, eu me concentro no ela, no dele, sempre na terceira pessoa, como se eu tivesse uma observação assim, de longe, eu não estou participando. Um narrador de uma partida de futebol é um narrador em terceira pessoa. E aí esse narrador ele pode ser onisciente e onipresente, ele pode saber de tudo que acontece, ou ele pode ser um observador não participante, tipo, estou observando, mas não sei bem o que está acontecendo diretamente ali. E, de repente, esse narrador ele pode ser até um personagem da história, mas ele só está observando, assim, ele está observando de longe, né? E aí, ainda assim, ele é um narrador em terceira pessoa. Então, as pessoas que se concentram no narrador, terceira pessoa e primeira pessoa, beleza? Nesses elementos da narrativa. Eu posso ser um narrador personagem, estar imerso na narração, tipo, posso estar inserido, né? Eu posso ser um narrador onisciente, onipresente, um observador e não participante. Esses são os tipos de narradores. O tempo, ele se configura no tempo cronológico e psicológico. No psicológico, por exemplo, numa partida, eu não sei se vocês lembram, um menino doido para ir embora, tipo, a história se passa numa madrugada, mas tinha alguns momentos que parecia que o tempo demorava mais, quando ele estava mais angustiado. Aí ele começava a ouvir o ranger da cama, os grilos cantando, era como se o tempo não tivesse passando. E aí ele vai informando o horário, mas o horário vai passando bem lentamente, porque o psicológico dele está abalado. Enquanto que o cronológico é aquele que a gente observa como um tempo mais físico, assim, um tempo mais lógico. Como é que eu posso dizer para vocês? O tempo da partida, por exemplo, é do começo da noite até o raiar do sol. Quando o dia está raiando, ele está indo embora, né? Está se despedindo da avó, 5 horas da manhã, mais ou menos. E esse é o tempo cronológico, mas o tempo psicológico parece que aquilo ali dura uma eternidade. Por quê? Porque ele está indo embora. Aí essa é a diferença. Tipo, o tempo cronológico, ele é mais físico, mais contável, enquanto que o psicológico, a gente observa pelos elementos que a história vem apresentar. Tá certo? E como é que a gente pode definir um enredo? O enredo são todos os elementos anteriores correlacionados para escolher os recortes da história que a gente quer contar. Tipo, é impossível a gente contar a história toda. Se a gente for contar a história toda, a gente gasta a mesma vida que a gente teve. Por exemplo, eu estou com 35 anos, vou contar sobre os meus 35 anos completos. Eu vou chegar em 70, gente, e estou contando meus 35. E ainda não vou dar conta de tudo, porque vocês podem ver que cada personagem merece uma atenção, eu tenho que detalhar espaço, narrador, então é impossível, eu tenho que escolher sempre os recortes. E são esses recortes que fazem, como é que eu posso dizer, a narrativa ser um elemento mágico. E aí, além da narração, o enredo ele precisa de um tempero, né? Então a gente apresenta os personagens, a gente mostra qual é a complicação da história a partir do momento que a gente está contando. A gente tem um momento que é o clímax, que é como se fosse a parte que vai se definir a complicação, que vai se resolver ou não vai se resolver, a parte que a gente enxerga com a maior emoção, e como é que termina essa narrativa. Esses são as partes, né, assim, imprescindíveis para a gente contar uma boa história. E aqui a gente termina com esses objetivos, refletir sobre a ação humanizante, conhecer mais a estrutura de uma narração, pensar sobre a produção do texto. E eu peço que vocês releiam, né, a partida para que vocês percebam cada elemento desse. Como é que era o espaço? Quais foram os personagens assim que mais tocaram, né?
Aí a gente lembra que é a avó e o menino. Tipo, qual foi o tempo utilizado? E o tempo psicológico, onde é que mora nessa narração? E a gente vai conhecer outras também. Amanhã eu vou estar dando aula para vocês e a gente vai conhecer um autor chamado Ítalo Calvino. E aí a gente vai perceber alguns elementos na narrativa, além de conhecer sobre o escritor, que é massa, né? Esse escritor é massa. Beleza? Deixa um abraço para vocês e até amanhã. Beijinho. Descanse.